Olá, tudo bem? Como vai você? Estudando muito, mandando brasa, metendo as caras. É assim que eu quero, tá legal? É assim que eu quero. Eu confesso que eu já estava um pouquinho de saudade de invadir aí a sua casa para poder te passar as melhores informações sobre direito administrativo para sua provinha, que já está aí chegando, já está na beira para você se dedicar aí e passar, tá legal? Carteira está muito próxima, ela é sua. Já começa a projetar você lá na cerimônia, lá tomando posse da sua carteira, já começa a projetar isso, porque as coisas acontecem. A gente imagina e a coisa se projeta no futuro e acontece. É assim que funciona a vida, tá legal? Só não esquece de me chamar, porque eu vou, na entrega da carteirinha eu vou. Me chama com antecedência para eu poder me programar, porque são mais de 1000 alunos, então eu vou me programar, fazer uma agenda especial para ir com você lá na sua cerimônia, com maior honra, com maior prazer, tá legal? Bom, como a gente tinha falado no nosso último bloco, nós vamos falar agora nesse bloco sobre o chamado terceiro setor da economia. Nós falamos sobre o primeiro setor, administração pública direta e indireta, falamos sobre o segundo setor, concessionários e permissionários, serviço público, abordamos aquelas questões mais importantes e vamos falar agora do terceiro setor da economia, que interessa para o estudo do direito administrativo, que é o setor de paraestatais. É nesse setor que a gente encontra as chamadas paraestatais, tá legal? E, sem medo, eu já preparei aqui para você um quadro bonitinho, eu vou sair daqui para você dar uma olhada, já a gente vai explicar tudo aqui, daqui a pouco eu saio para você dar uma olhada no quadro, até peço, se for possível, uma aproximação daqui a pouquinho, para a gente dar uma olhadinha nisso aqui, não se preocupe com isso, já a gente abre para você dar uma olhada, tá legal? Eu me adiantei para você poder ter uma visão geral aqui do quadro, e, sem medo, não é só adquirir conhecimento, você também faz teste de visão, porque eu escrevi aqui pequenininho, exatamente para você testar a sua visão, tá legal? Muito bem, mas aí você vai ter aprovação em visão e aprovação também como advogado, maravilha, 2 ao valor de 1 só. Vamos lá então, terceiro setor. Quando a gente fala terceiro setor, eu estou querendo me referir vamos contar uma historinha rápida, só para a gente poder entender o contexto, porque não adianta eu chegar aqui e cuspir para você a matéria, para você entender isso, não, vamos devagar, vamos entender o surgimento, o contexto, para só então a gente avançar no entendimento mais aprofundado disso aí. Olha só, na década de 90, foi estabelecido, numa reunião havida em Madrid, onde se encontraram ali 23 países desse eixo ibero-americano, e esses países lá reunidos, eles tinham uma missão. A missão era modernizar a administração pública de cada um de suas circunscrições, de suas soberanias. Muito bem. E aí, dentro desse documento assinado, que foi conhecido como Declaração de Madrid, 2 diretrizes foram apontadas como necessárias ao desenvolvimento e modernização da administração pública interna de cada país. Tá certo? Havia ali uma falência reconhecida da administração pública e era necessário, naquele momento, pensar em estratégias alternativas para que pudesse haver um avanço nessa modernização, nessa administração pública. Show, beleza. Então, 2 diretrizes. Uma dessas diretrizes foi a desestatização. Países que ainda tinham totalidade de ações de estatais, de empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas voltadas para a atividade de exploração comercial, esses países foram que, vamos dizer assim, não obrigados, né? Mas eles foram sugeridos pelo Banco Mundial, pelas reuniões todas que estavam acontecendo naquele momento, a desestatizar, ou seja, a sair da economia e deixar ali apenas órgãos de controle, entidades de controle, como aqui no Brasil, as agências reguladoras, tá certo? A segunda diretriz, e aí diz respeito ao nosso estudo de hoje, foi exatamente o chamamento da sociedade civil organizada para que essa sociedade civil pudesse, ao lado do Estado, prestar serviço público não exclusivo. Veja, chamar a sociedade para ajudar o Estado a prestar serviço público não exclusivo, ok? Então foi isso que foi realizado na ocasião. Assim surgiu o terceiro setor da economia. Assim surgiram
essas pessoas, essas qualificações que têm por objetivo atuar ao lado da administração pública, prestando serviço não exclusivo do Estado. E essa aproximação que essas pessoas jurídicas privadas tiveram da administração pública, do poder público, ocasionou o fenômeno da publicização daquelas atividades. Então, veja, antes, uma pessoa jurídica privada, uma associação civil sem fins lucrativos, que prestava uma assistência médica de maneira gratuita, aquela atividade foi publicizada pelo Estado. O Estado viu ali um potencial parceiro, um potencial colaborador, um paraestatal, aquele que atua ao lado do Estado. E aí chamou esse alguém para que esse alguém tivesse a roupagem de uma paraestatal. Então vamos lá, vamos com calma, tá legal? O surgimento do terceiro setor se deu exatamente pela necessidade que o país teve de chamar a sociedade para auxiliar a administração pública nesse desenvolvimento de serviços não exclusivos. Quando eu falo serviço não exclusivo, eu estou me referindo aqui à saúde, educação, isso é serviço não exclusivo, tá legal? Então veja, nesse sentido, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos foram convocadas pelo Estado para que pudessem celebrar um termo jurídico, um ajuste, um convênio, para que pudessem, em nome do Estado, prestar serviços públicos de características estatais. Ou seja, proximidade com o Estado, publicização dessas atividades. Foi isso que aconteceu. Foi assim que surgiram as pessoas que compõem o terceiro setor. Principalmente essas duas que nós vamos ver já. Tá legal? Ótimo. Até aí, tranquilo. Vamos devagar para você poder ir entendendo isso devagar, para você ir assimilando, abrindo espaço no HD e acumulando mais conhecimento. Tá legal? Muito bem. Publicização das atividades pela proximidade que essas pessoas tiveram com o Estado. Quero deixar bem claro um detalhe aqui, muito claro, preste atenção no que eu vou te dizer, tá? Não é qualquer pessoa jurídica sem fins lucrativos que presta uma assistência que pode se chamar entidades do terceiro setor. Para ser uma entidade que compõe o terceiro setor, é necessário que se estabeleça com o Estado um vínculo jurídico, que nós chamamos de convênio. Repetindo, é necessário um vínculo jurídico para que a pessoa jurídica tenha a chancela do Estado para ser uma entidade do terceiro setor. Então não é assim, eu não vou criar hoje uma ONG, criei uma ONG, minha ONG agora é a entidade do terceiro setor. Não é assim que funciona, tá legal? A minha ONG tem que atender a certos requisitos estabelecidos em lei, para que só então eu tenha a condição de celebrar esse convênio, esse termo jurídico com o Estado e me chamar entidade do terceiro setor. Tá legal? Detalhe 2, vai acompanhando, vai me acompanhando aqui. Detalhe 2. Como eu disse aqui para você agora, esse instrumento que é celebrado para dar o título a essa entidade é convenial, não é contratual, tá legal? Embora o nome possa te levar ao erro, ele é convenial, não é contratual, certo? Ótimo. Detalhe 3, ninguém nasce entidade do terceiro setor, ela ganha essa qualificação. Então, OS e OCIP não são pessoas jurídicas novas, ninguém nasceu OS, ninguém nasceu OCIP, a pessoa nasce uma associação civil, e aí, com o título jurídico celebrado com o Estado, ela ganha a qualificação de OS e OCIP, tá certo? Então vamos amarrar esses 3 detalhes aí, porque isso pode ser cobrança de prova para você, tá? Só lembrando mais uma coisa, a FGV, ela gosta de trabalhar esses assuntos de terceiro setor. Prova sim, prova não, cai uma questãozinha, às vezes 2 seguidas, né? Na segunda fase, então, tem caído bastante. Vamos ficar atentos a isso para a gente não cair em erro, tá certo? Então, veja, esses 3 detalhes, você deixa amarradinho aí, porque a FGV gosta, tá legal? Vamos ver, então, quais são essas pessoas que surgiram
no cenário pátrio e tem essa característica de terceiro setor, de paraestatal. Vamos dar atenção a algumas em detrimento de outras que não são cobradas em prova, mas vamos tecer os comentários normais para que você não erre na prova, tá certo? Olha para cá, olha para cá. Aqui em cima é o teste de visão, tá certo? Eu vou falar dele no finalzinho, quando a gente acabar de ver esses 3 aqui, a gente avança para o teste de visão aqui, para que você... Aí, eu tenho certeza que você deve estar assim, né? Tentando enxergar. É fácil, é só aproximar aí da tua tela, tem um botãozinho do lado que você pode assistir no monitor inteiro, até mesmo ligar na televisão, olha que beleza, sem medo na TV, não é isso? E aí você consegue chegar pertinho e ver isso aqui, mas eu vou digitar para você, não se preocupe, não é a sua visão que está mal, não, às vezes até pode estar, mas não é, o que está ruim aqui é realmente o tamanho da letra e a minha caligrafia, que não ajuda, né? Mas tudo bem, isso aí não é detalhe, tá ok? Vamos lá, vamos começar aqui na OS. O que significa OS? Organização Social. OS, Organização Social. Lei 9.637 de 98, tá certo? Essa leizinha 9637 de 98 é uma lei que já sofreu muito, tadinha. Sofreu muito questionamentos de constitucionalidade aqui. A ADC, a ADIM, ela já tomou várias pancadas de tudo quanto é lado. E sobreviveu. Inclusive, tem um parecer do ministro Gilmar Ferreira Mendes, onde ele tece comentários sobre a constitucionalidade dessa lei, que vale muito a pena a leitura, tá legal? Busca lá no STF que você vai achar. Gilmar Ferreira Mendes, que fala sobre a constitucionalidade dessa lei 9637, que é sensacional. Ele fala sobre a Declaração de Madrid, ele fala sobre esses detalhes que são fundamentais para o teu estudo, tá legal? Ótimo, vamos lá então. Organização social. Quais são as características da organização social? Eu vou colocar do lado aqui o que já caiu na prova, e aí você só olha rápido, assim, de rabo de olho, tá legal? Olha só, um detalhe muito legal, a lei 9637 é uma lei federal, mas isso não impede que estados e municípios possam editar as suas próprias leis de organizações sociais e qualificar suas próprias entidades. Então, olha só, quem qualifica uma entidade? Normalmente é a União Federal, porque ela editou a lei, ela qualifica uma entidade como uma entidade federal, uma organização social qualificada pela União Federal. Mas isso não impede de forma nenhuma que os estados e os municípios possam também editar suas próprias leis e qualificar suas próprias entidades. Tá legal? Isso não é matéria privativa da União Federal. Os estados e municípios também podem editar e qualificar suas próprias organizações sociais. Tá certo? O detalhe, a outorga do título, ou seja, quando uma pessoa jurídica sem fins lucrativos tem o potencial para ser uma organização social e é feito o pedido de credenciamento, cabe ao poder público, de maneira discricionária, mesmo que ela atenda às exigências da lei, cabe ao poder público conceder ou não a outorga. A outorga da OS é discricionária, tá legal? Então veja, não basta, e aí eu quero que você entenda isso, não basta que a pessoa jurídica tenha as qualificações da lei, tá certo? Tem que passar por uma avaliação, óbvio que tem critérios objetivos, passa por uma avaliação do poder público, e o poder público é que, levando em consideração todas essas variáveis, concede ou não concede a outorga. Então, se pode conceder, significa que ela é discricionária. Fechado? Esse vínculo jurídico convenial, que a gente falou alguns minutos atrás aí, ele tem um nome para a OS. Para a OS ele se chama contrato de gestão. Aí que eu disse para você, né? Cuidado com a nomenclatura, porque ela pode te confundir na hora da prova, tá? O contrato de gestão, para qualificar uma OS, não é contrato, é convênio. Aí você deve estar pensando assim, mas que idiotice, né? Por que não colocou então convênio de gestão? Eu concordo com você, eu sou obrigado a concordar com você. Poderia ter sido convênio de gestão, né? Porque aí não confundiu o aluno. Mas, se eu posso dificultar, para que eu vou facilitar?
Essa é a máxima, é a lógica, não é isso? Muito bem, sem maiores críticas em relação a essas terminologias jurídicas. Vamos avançar aqui. Contrato de gestão é o instrumento que qualifica uma pessoa jurídica como organização social, tá certo? Embora o nome contrato, é um convênio, fechado. Outra característica que muito, muito interessante para a tua prova. Me acompanha aqui. A OS, quando aquela pessoa jurídica, aquela associação civil, por exemplo, quando ela se qualifica como S, ela passa a ser credora, ela passa a ter direito a repasse de verba pública. Então, no caso, a União Federal, que é a que nos interessa, a União Federal, quando qualifica uma pessoa como organização social, ou seja, quando publiciza as atividades dela, quando dá a ela uma qualificação de organização social, também pode repassar a ela verba pública. Tá legal? Pode repassar a verba pública. E não é só isso, não é só isso. Além da verba pública, o ente, a pessoa jurídica, no caso a União, também pode ceder servidores a essa organização social e também pode ceder bens públicos. Também pode ceder bens públicos. Então, estou voltando. Então, a organização social, quando é a organização social, quando se qualifica como tal, tem direito a repasse de verba pública, cessão de servidores e cessão de bens públicos. Tranquilo? Bom, consequência lógica, né? Se eu recebo dinheiro público, dinheiros, bens e valores públicos, se eu arrecado, se eu administro, se eu gerencio, se eu manuseio, qualquer título, eu estou sujeito a controle financeiro por um órgão muito especial chamado Tribunal de Contas, tá certo? Então veja, o Tribunal de Contas vai exercer o controle financeiro dessa organização social no caso de receber dinheiro público. Isso aí é ponto certo de prova, ok? Tribunal de Contas, já caiu uma vez, mas na segunda fase, Tribunal de Contas exerce o controle financeiro sobre essa OS, caso ela venha receber dinheiro público. Dinheiros, bens públicos ou qualquer tipo de valor público, tá certo? Um detalhe muito interessante. A OS, ela é muito, muito próxima, como ela é uma paraestatal, ela é muito próxima do ente, da pessoa que a qualifica como tal. E para que essa publicização de atividades seja perfeita, a lei obriga que no conselho de administração da OS tenha uma pessoa, uma autoridade pública, um agente público. Então, dentro de uma OS, necessariamente tem que ter uma autoridade pública compondo o conselho de administração dessa OS. Só lembrando mais um detalhezinho que você não deve ter percebido, tá? Uma OS é uma associação civil, e uma associação civil, pela lei civil, ela tem assembleias, ela tem conselho deliberativo, conselho administrativo, conselho fiscal, tudo que consta na lei civil, de composição de uma associação civil. Essa aqui é uma associação civil, embora agora ostente o nome de OS, ela é uma associação civil. Então, como tal, ela tem um conselho de administração. E aí, a lei obriga que a administração pública implante um X9 ali dentro. Coloque dentro do conselho de administração uma autoridade pública, um agente público. Tá certo? Beleza. Vamos lá. E aqui embaixo, para a gente fechar esse entendimento da OS, eu coloquei um exemplo que é famoso, né? Um exemplo famoso de organização social, que é a Rede Sara de reabilitação, né? Vocês lembram do caso do cantor Herbert Viana, quando ele sofreu um acidente de helicóptero? Ok, ele não foi para nenhum hospital particular, ele foi para a Rede Sara. Rede Sara é uma OS que presta serviço à população de maneira graciosa, de maneira gratuita, às vezes tem um convênio por fora, mas aí não faz parte desse vínculo jurídico, ok? Mas a Rede Sara fez toda a parte de reabilitação lá do cantor Herbert Viana,
E a Rede Sara é uma OS, mas ela não nasceu como OS, ela nasceu como associação civil. Depois ela foi qualificada como organização social. Perfeito? Maravilha, show. Fiquei até feliz agora, porque estou vendo aí nos seus olhinhos que você está compreendendo melhor isso, né? Estou vendo aí que você está acompanhando isso legal. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Mais feliz ainda no dia da tua carteira lá, que eu vou estar lá sentado para prestigiar, tá certo? Bom, segunda pessoa paraestatal, as chamadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, ok? Lei 9790 de 99, 9790 de 99. Olha só, existem algumas semelhanças, existem algumas diferenças entre a OS e a OCIP, tá certo? A OCIP, ela é mais ligada a fomento de atividades de lazer, entretenimento, educação, ela é mais ligada a isso. A OS é mais ligada à questão de saúde, né? Você encontra mais OS nas questões de saúde e educação também, mas a OCIP é mais lazer, entretenimento, educação, ok? Bom, a primeira semelhança é que os estados e municípios também podem, eu até deixei isso em branco aqui para fazer uma seta, né? Os estados e municípios, eles também podem qualificar as suas OCIPs, ok? Segundo, na OCIP, e aí já caiu em prova, vou marcar, isso já caiu em prova, na OCIP, a qualificação se dá de maneira vinculada. Professor, o que você quer dizer com isso? Calma, calma, vou te explicar. Vou até chegar aqui mais perto, ó. Vou te explicar isso com calma, pera aí. Olha só, deixa eu sair aqui porque a luz saiu de mim também. Olha só. Quando uma pessoa jurídica sem fins lucrativos olha a lei 9790 e preenche as condições daquela lei ali, quando ela atinge as condições da lei, o Estado, ele não tem a faculdade de conceder ou não outorga para essa pessoa. No caso da OCIP, o Estado é obrigado a dar a outorga. A outorga é vinculada, basta que a pessoa jurídica reúna as condições para ser uma OCIP, ok? Então, se eu tenho uma ONG, por exemplo, e minha ONG atinge as condições da lei para ser uma OCIP, a administração pública é obrigada a conceder aquela outorga, porque a outorga, nesse caso, ela é vinculada. E isso não sou eu que estou dizendo, não. É a lei que está dizendo, está lá 9790, a lei que diz isso, ok? Tranquilo? Show, isso aí não tem muito, isso aqui já caiu na prova uma vez. E salvo engano, nos últimos exames, caiu uma questão sobre quem pode ser OCIP. Eu achei meio maldosa essa questão, porque era letra de lei, decoreba, mas caiu uma questãozinha dessa. Agora não me recordo exatamente, mas era alguma coisa do tipo sindicato. Sindicato não pode ser OCIP, tá legal? Não pode, porque o OCIP defende interesses difusos. O sindicato defende interesse daquela categoria. Então, não dá para ser OCIP, ele já é sindicato, não vai ser OCIP, ok? Bom, o instrumento da organização social, o vínculo jurídico, era contrato de gestão, que a gente viu que era convênio. Na OCIP, o nome desse instrumento é termo de parceria, tá legal? Diferente daqui, isso não caiu ainda, hein? Anota aí que isso não caiu ainda não, olha só, na OS, contrato de gestão, na OCIP, termo de parceria, maravilha, então você já não erra mais. Opa, falou de OCIP, o vínculo jurídico é um termo de parceria, também convênio. Caiu OS, o vínculo jurídico é um contrato de gestão, também convênio. Bom, olha aqui que diferença interessante para você anotar. Na OS, o que eu tenho de possibilidade? Repasse de verba pública, repasse de servidor, repasse de bens públicos, ok? Aqui na OCIP, não. Na OCIP, somente verba pública. Eu não tenho a possibilidade, na OCIP, de uma transferência de um bem, de uma transferência de um servidor, somente verba pública.
Se ela recebe verba pública, ela está sujeita a quê? Fala aí para mim. Fala. Não ouvi. Fala. Isso. Controle financeiro. Por quem? Pelo Tribunal de Contas. Ok? Controle financeiro pelo Tribunal de Contas. Exemplo de OCIPs mais conhecidas. No estado do Rio de Janeiro, nós conhecemos uma que passa despercebida várias vezes. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde são gravadas as aulas, ali no bairro de São Cristóvão, bairro Imperial de São Cristóvão, nós temos, no meio do bairro, uma tradição, né? Nós temos ali um centro de tradições nordestinas. Esse centro de tradições nordestinas, que aliás aconselho a comer uma carne de sol lá, o dia que quem não for do Rio de Janeiro venha, vá conhecer o Centro de Tradições Nordestinas, é muito legal lá. O CTN não é Código Tributário Nacional não, é Centro de Tradições Nordestinas, ele tem a natureza de um OCIP, ok? Ele é uma OCIP, qualificada pela União Federal, mas é uma OCIP, fechado? No estado do Paraná, querida Paraná, né, querido estado do Paraná, vários alunos aqui assistindo do estado do Paraná, lá tem um também, o Instituto Jurídico Empresarial. O Instituto Jurídico Empresarial também é uma OCIP, ok? Maravilha. Então a gente viu aqui, OS e OCIP, e vamos passar agora a dar uma olhadinha na terceira entidade, que é o Serviço Social Autônomo, que já caiu duas vezes na prova. Serviço Social Autônomo. Bom, Serviço Social Autônomo, a gente conhece com outro nome, Sistema S. Vou colocar aqui, ó, Sistema S. Epa, acho que já estou fugindo aqui um pouco da tela, da sua tela, né? Então, deixa eu tirar esse Sistema S para cá e vou puxar ele um pouquinho mais para cá. Vou botar aqui, ó, Sistema S. Por que ele tem esse nome Sistema S? Porque as entidades começam com S. Oh, que coisa, é verdade. Sistema S por causa disso, né? SESC, SENAI, SNI, SENAT, e várias outras que começam com S aí, compõem o Sistema S, tá legal? Essas pessoas aqui são pessoas jurídicas de direito privado, que foram criadas por lei. Não existe uma lei específica para elas, existe uma lei geral, existem várias leis específicas para cada uma delas. Então essas entidades, elas são responsáveis pelo fomento de uma determinada categoria profissional. Elas não têm fins lucrativos, não podem ter, e elas são responsáveis pelo fomento de alguma atividade profissional, tá legal? Aí tem cursos lá de tudo quanto é jeito, curso de garçom, curso de gastronomia, curso de cabeleireiro, tem curso de tudo que essas SENAI, por exemplo, faz, tá certo? Essas pessoas jurídicas de direito privado, chamadas de serviço social autônomo, elas subsistem, né? Elas vivem com repasse de tributo. Isso já foi matéria de prova, já caiu. Como ela sobrevive financeiramente? Com repasse de tributo, principalmente as contribuições especiais, as contribuições sociais, né? COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, é revertido para essa galera aqui, tá legal? E também com o valor que elas cobram de curso, né? Ela cobra um curso lá, você paga um valor, esse valor tem que ser revertido para dentro, não tem distribuição de lucro, ela não tem fins lucrativos. Detalhe importante, muito importante, anote isso aí. O Serviço Social Autônomo, essas entidades do Sistema S, elas não se subordinam à Lei 8666. Para o mundo, parou. Olha para mim agora. Olha sério para mim. Olha só, vou falar uma coisa importante para você. Quando eu falo em licitação, e será o nosso próximo ponto, quando eu falo em licitação, quem está obrigado a se submeter ao processo licitatório? A administração pública direta, indireta, ou seja, primeiro setor. A Constituição falou que o terceiro setor tem que fazer? Não disse. Então, o terceiro setor
não faz licitação. Olha aqui, ó, todo ele não faz licitação, ok? Aliás, não é obrigado a fazer, não é obrigado, mas faz procedimentos internos, regulamentos internos, mas não é obrigado a fazer. E concurso público faz? Se quiser faz, mas não é obrigado também. Então, terceiro setor não é obrigado a licitar, nem é obrigado a fazer concurso público, porque a Constituição não deliberou dessa forma. Ah, professor, mas eu lembro que tem uma entidade aí, uma OS, que recebeu dinheiro público para poder comprar material. Comprou material com esse repasse aqui, ó. É obrigado a licitar? Não. Epa, até bati aqui. Não é obrigado a licitar, tá certo? Mesmo que tenha recebido dinheiro público para comprar alguma coisa, não é obrigado a licitar. Ela é obrigada, sim, a pensar em um método impessoal. Qualquer escolha impessoal, tá ok? Mas não licitação. Ah, mas eu ouvi dizer que ela é obrigada a fazer por pregão. Não, esquece. Ela não é obrigada a licitar. A lei não diz que ela é obrigada. O decreto não diz que ela é obrigada a fazer licitação. Tá certo? Muito bem. Aqui, o sistema social autônomo, o serviço social autônomo, além de não ser obrigado a fazer licitação, ele faz licitação apenas por causa de regulamentos internos próprios. Também os atos praticados pelos sujeitos desse sistema social autônomo, do serviço social autônomo, estão sujeitos a mandado de segurança, estão sujeitos a ação de improbidade administrativa, estão sujeitos a ação popular. Repetindo, os atos praticados pelas pessoas que compõem o serviço social autônomo estão sujeitos a mandado de segurança, a ação de improbidade e a ação popular. Tranquilo? Beleza. Não dá para errar isso. Se você errar, praga do professor. Tá legal? Eu já vi que meu tempo desse bloco está acabando, mas eu só vou dar um pouquinho de esticada para terminar com vocês aqui. Agora o teste de visão. Olha para cá. A quarta e última entidade são as entidades ou fundações de apoio. Essas aí ainda não caíram não, tá? Acho pouco provável que caiam. Mas já que a gente está aqui, custa nada ver, né? Custa nada. Estou fazendo nada, você também. Então olha para cá. As entidades ou fundações de apoio, a gente encontra muito essas pessoas jurídicas atuando junto a escolas, junto a hospitais. Esse é o forte delas. Elas atuam junto a hospitais, tá? Então, por exemplo, o vínculo jurídico é um convênio inominado, é um convênio. Elas celebram um convênio que não tem um nome específico. Normalmente ligado a questões de saúde e educação, tá ok? Acho que é só isso que você precisa saber sobre essa figurinha aqui. E para fechar esse bloco, para terminar, para você poder ir lá beber uma água, tomar um café, né? Embora você pode me pausar aí a hora que você quiser, você pode parar e ir lá tomar o café, mas é bom estar acompanhando, né? Não perder o fio da meada. Olha para cá. Recentemente, em 2014, foi publicada a Lei 13.019. Essa Lei 13.019 é a lei que estabelece o sistema, o Estatuto Nacional das Parcerias Voluntárias. Estatuto Nacional das Parcerias Voluntárias. Essa leizinha veio exatamente para cobrir um buraco que existia na legislação quanto a esse terceiro setor. Essa leizinha estabeleceu as formas desse terceiro setor e criou mais dois instrumentos, termo de colaboração, termo de fomento. Mas tem um detalhe, essa lei está em vacácio 360 dias. Então, em julho, finalzinho de julho, início de agosto de 2015, essa lei entrou ou entrará em vigor, dependendo de quando você está assistindo isso aqui, tá legal? Agosto de 2015, ela entra em vigor. Ela criou, a lei criou dois instrumentos diferenciados, o termo de colaboração e o termo de fomento. Ela estabeleceu o Sistema Nacional, o Estatuto Nacional das Parcerias Voluntárias. Fechado? Então a gente vai fechar esse bloco, concluir esse bloco, e no próximo bloco eu venho com licitação na veia. Vamos lá, sem medo.